E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, todo mundo precisa dominar. A arte de resolver conflitos. Hum, Mas calma. não tô falando de gritaria ou bate-boca, não. A ideia é desvendar esse universo da resolução adequada de disputas. Um termo que, aliás, está roubando a cena dos métodos alternativos, né? É tipo, resoluções adequadas de disputas. Seria como ter uma caixa de ferramentas completa. Exatamente, com opções para todos os gostos e necessidades. Legal. E a teoria moderna do conflito é o nosso manual de instruções. Ela nos ajuda a entender que o conflito, ele não é necessariamente um monstro de 7 cabeças. Pode ser, na verdade, uma oportunidade de crescimento, de transformação. Interessante. Encontrar soluções criativas que ninguém imaginava antes. Tipo, em vez de ver o conflito como um beco sem saída, a gente pode encará-lo como uma curva. Perfeito. A questão é como a gente navega essa curva. A teoria moderna do conflito nos mostra a diferença entre processos construtivos e destrutivos na hora de resolver uma disputa. E como a gente identifica na prática se um conflito está indo para o lado construtivo ou destrutivo. Pensa naquelas discussões que começam com um assunto bobo e terminam com acusações mágoas, sabe? Sim. Isso é um sinal claro de que a coisa está escapando do controle, entrando numa espiral de conflito. A comunicação fica hostil, as emoções fervilham. E o foco sai do problema original para a necessidade de vencer o outro, a qualquer custo. Putz, já me vi em cada situação assim. E como a gente evita cair nessa armadilha? Aí que entra a beleza da teoria moderna do conflito. Ela nos dá ferramentas para lidar com o conflito de forma construtiva. Uma delas é a comunicação não violenta, que basicamente ensina a gente a expressar nossas necessidades e sentimentos de forma clara, respeitosa, sem atacar o outro. É tipo um kung fu da comunicação. Show! Então a teoria moderna do conflito seria como um GPS para navegar no mundo dos conflitos. É a comunicação não violenta. O nosso cinto de segurança para não bater de frente. Isso, exatamente. Mas antes de mergulhar de cabeça nos métodos, queria entender uma coisa. Essa crítica de que a resolução extrajudicial seria uma justiça de segunda classe. Isso procede. De jeito nenhum. Essa ideia é baseada numa visão ultrapassada do que é justiça. A resolução extrajudicial não é inferior, mas sim diferente. Ela oferece vantagens que a justiça tradicional muitas vezes não consegue alcançar, como a celeridade, a flexibilidade e a participação ativa das partes na construção da solução, sem falar na confidencialidade, que em muitos casos é crucial. Então, basicamente, a gente não está falando de uma justiça mais fraca ou menos eficaz, mas sim de uma abordagem diferente, que prioriza a autonomia das partes e a busca por soluções mais rápidas e flexíveis. Exatamente. É como escolher o melhor caminho para chegar ao destino. Às vezes a estrada mais curta e eficiente não é a rodovia principal, mas sim uma via alternativa. Faz todo sentido. Mas e se a gente pegar um atalho e se perder no caminho? Quais as desvantagens da resolução extrajudicial? É claro que nenhum método é perfeito, né? Nem todos os conflitos podem ser resolvidos fora da justiça. Em casos de crimes graves, por exemplo, a intervenção do Estado é indispensável. E em algumas situações, a busca pelo acordo pode mascarar um desequilíbrio de poder entre as partes, o que exige uma análise mais profunda. Entendi. Então a gente precisa ser estratégico na hora de escolher o método de resolução, avaliando as vantagens e desvantagens de cada um, certo? Com certeza. E é importante lembrar que a resolução extrajudicial não exclui a possibilidade de recorrer à justiça posteriormente, caso o acordo não seja cumprido. É como ter um plano B, sabe? Legal. Agora, vamos mergulhar de vez nos métodos, começando pela autocomposição. O que seriam esses mecanismos autocompositivos? Parece até nome de super-herói. Na verdade, é mais simples do que parece. Os mecanismos autocompositivos são aqueles em que as próprias partes envolvidas no conflito buscam uma solução, sem a intervenção de um terceiro. É o famoso, vamos conversar e resolver isso entre nós. Então é tipo uma DR produtiva. Isso aí. Onde as partes colocam as cartas na mesa e tentam chegar a um acordo que seja bom para todo mundo. Isso aí. E essa DR produtiva pode acontecer de várias formas. Negociação direta, mediação, conciliação. Cada caso é um caso e o importante é encontrar a ferramenta certa para cada situação. Pois e se a ideia esquentar demais e ninguém ceder, qual o limite da autocomposição? A autocomposição funciona melhor quando as partes estão dispostas a dialogar, a entender o ponto de vista do outro e principalmente a ceder em alguns pontos. Se o clima fosse de guerra, com cada um querendo vencer a qualquer custo, dificilmente a autocomposição vai funcionar. Entendi. Então a autocomposição é como um jogo de xadrez, onde cada jogador precisa pensar estrategicamente, antecipar os movimentos do adversário e estar disposto a sacrificar algumas peças para alcançar o checkmate. Boa analogia. Mas, diferente do xadrez, na autocomposição a gente busca um resultado que seja bom para ambos os lados. Um ganha-ganha, e não apenas a vitória de um sobre o outro. Certo. Mas na prática, como a autocomposição funciona?
Dá uns exemplos para a galera visualizar melhor. Imagina que você e seu irmão brigam por causa do controle remoto. Em vez de sair no tapa, vocês conversam, negociam e decidem que cada um fica com o controle por uma hora. Ou então, duas empresas que estão em disputa por causa de um contrato. Elas se reúnem, negociam e chegam a um novo acordo que atenda aos interesses de ambas. Esses são exemplos simples, mas que ilustram bem a essência da autocomposição. Legal. Então a autocomposição é uma espécie de faça você mesmo da resolução de conflitos. Em certo sentido, sim, é uma forma mais simples e direta de lidar com os problemas sem envolver terceiros ou recorrer à justiça. E quais são os principais mecanismos autocompositivos? Tem um nome para cada tipo de ideia reprodutiva. Os mais comuns são a negociação, a mediação e a conciliação. A negociação é o processo de comunicação entre as partes para tentar chegar a um acordo. A mediação e a conciliação contam com a ajuda de um terceiro imparcial, que atua como um facilitador do diálogo, mas a gente vai se aprofundar em cada um desses métodos mais para frente. Beleza, então a gente já entendeu que a resolução adequada de disputas é uma abordagem mais ampla e estratégica do que os métodos alternativos. Que a teoria moderna do conflito é o nosso mapa da mina para navegar nesse universo. E que a autocomposição é uma ferramenta poderosa para resolver conflitos de forma mais simples e direta. E agora, para onde a gente vai? Agora vamos desvendar os mistérios da negociação, da mediação, da conciliação e da arbitragem. Preparem-se para uma viagem pelo mundo dos acordos, dos diálogos produtivos e das soluções criativas. #DTS Deep Dive Episode 2024-12-8, Part 2 of 3. Prontos para a segunda parte da nossa imersão no mundo da resolução adequada de disputas. Opa. Na primeira parte, a gente explorou os conceitos, as vantagens. Agora vamos ver como essa mágica acontece na vida real. Isso aí. Chega de teoria, vamos para a prática. Ok. Quero entender como essa tal de resolução adequada de disputas funciona de verdade, com casos reais, exemplos de sucesso. Pode ser. Claro. E já que a gente falou bastante de autocomposição, que tal começarmos com o caso de mediação familiar? Mediação familiar. Esse método tem se mostrado uma ferramenta poderosa para ajudar casais a lidarem com o divórcio de forma mais construtiva. Tipo, em vez de advogados e tribunais, o casal senta com o mediador para tentar chegar a um acordo. Mas, e se a situação for bem complicada, com brigas, ressentimentos, a mediação funciona mesmo assim. Funciona assim, e é aí que entra a habilidade do mediador. Ele atua como um facilitador, criando um ambiente seguro para o diálogo, ajudando o casal a se comunicar de forma mais clara e respeitosa. A ideia não é apontar culpados ou impor soluções, mas sim guiar o casal na busca por um acordo que seja justo e equilibrado para todos, especialmente para os filhos. Então o mediador seria como um guia turístico, levando o casal por um caminho mais tranquilo e construtivo em vez de deixá-lo se perder no meio da floresta da disputa. Exatamente. Ele ajuda a identificar os pontos de concordância, a superar os impasses, a encontrar soluções criativas. É um trabalho que exige muita sensibilidade, empatia e habilidade de comunicação. E no final das contas, quais são as vantagens da mediação familiar em comparação com o processo judicial? Olha, as vantagens são muitas. Em primeiro lugar, a rapidez. A mediação é muito mais ágil do que um processo na justiça que pode se arrastar por anos. Nossa. Segundo, o custo. A mediação é bem mais em conta do que pagar advogados e custas judiciais. Verdade. Terceiro, a flexibilidade. Na mediação, as partes têm mais autonomia para construir a solução, em vez de se submeterem a uma decisão imposta por um juiz. E quarto, e talvez o mais importante, a preservação do relacionamento. A mediação ajuda o casal a se separar de forma mais pacífica e respeitosa, o que é fundamental para a criação dos filhos. Caramba, são muitos benefícios. Parece que a mediação familiar é uma opção bem mais saudável e construtiva para todos os envolvidos. Mas em casos de conflitos empresariais, essa tal de resolução adequada de disputas também tem vez. Com certeza. E nesse campo, um dos métodos mais utilizados é a arbitragem. Arbitragem. Lembro que a gente falou sobre isso na primeira parte, mas confesso que não fixou muito bem. Me dá um refresh rápido. Claro, imagina duas empresas que estão em pé de guerra por causa de um contrato milionário. Em vez de irem para a justiça e ficarem anos discutindo, elas podem optar pela arbitragem. Basicamente, elas escolhem um profissional especialista na área do contrato para atuar como um juiz privado. Esse juiz, chamado de árbitro, vai analisar o contrato, ouvir as partes, as testemunhas e dar um veredicto que tem a mesma força de uma sentença judicial. Entendi. Seria como ter um juiz particular para resolver o pepino. Mas e se o árbitro for injusto ou tomar uma decisão errada, tem como recorrer? Aí que está a questão. A decisão do árbitro é, em geral, irrecorrível. É por isso que é tão importante escolher um árbitro com reputação sólida, experiência na área e, principalmente, imparcialidade. Então, uma arbitragem é para quem tem coragem, né? Mas e quais as vantagens? Por que as empresas optam por esse método em vez da justiça tradicional? As vantagens são muitas. A primeira delas é a celeridade.
O processo arbitral é muito mais rápido do que o processo judicial, o que significa menos tempo perdido e menos dinheiro gasto. A segunda vantagem é a flexibilidade. As partes podem escolher o árbitro, o local e o idioma da arbitragem, o que facilita muito a vida de empresas internacionais, por exemplo. A terceira vantagem é a confidencialidade. O processo arbitral é sigiloso, o que é fundamental para proteger segredos industriais e informações estratégicas. E, por fim, a especialização. As partes podem escolher um árbitro que seja expert no assunto da disputa, garantindo uma decisão mais técnica e justa. Nossa, são muitas vantagens. Mas se a disputa envolver o poder público, a arbitragem também pode ser usada nesses casos. Sim. A lei de arbitragem prevê a utilização da arbitragem em contratos administrativos. Imagina, por exemplo, uma empresa que tem um contrato com o governo para construir uma estrada e surge um conflito sobre o pagamento das parcelas. Em vez de judicializar a questão, as partes podem optar pela arbitragem. Mas e o princípio da publicidade dos atos da administração pública? Como fica isso com a arbitragem, que é sigilosa? A lei de arbitragem buscou um equilíbrio entre a necessidade de proteger o interesse público e a eficiência da arbitragem. Nas arbitragens que envolvem a administração pública, o procedimento será público, salvo nos casos em que a lei impor sigilo. Então, a arbitragem em contratos administrativos garante a transparência e a responsabilização, sem abrir mão da celeridade e da especialização. Bacana. E mudando um pouco de assunto, eu queria falar sobre uma técnica de negociação que me deixou curioso. A negociação de Harvard. Sim. O que tem de tão especial nessa técnica? A negociação de Harvard é como um manual para negociações mais eficazes e construtivas. Ela se baseia na ideia de que, para alcançar um bom acordo, é preciso focar nos interesses das partes, e não nas suas posições. Posições são soluções pré-definidas que cada parte apresenta, enquanto interesses são as necessidades, desejos e motivações que estão por trás dessas posições. Interesses versus posições. Me explica isso melhor com um exemplo prático. Claro, imagina duas pessoas brigando por uma laranja. A posição de cada um pode ser eu quero a laranja inteira. Mas se investigarmos os interesses por trás dessas posições, podemos descobrir que uma pessoa quer a laranja para fazer suco, enquanto a outra quer apenas as raspas da casca para fazer um bolo. Ao focar nos interesses, elas podem chegar a um acordo que atenda às necessidades de ambas, dividindo a laranja de forma que cada um fique com a parte que lhe interessa. Interessante. Então, em vez de brigar pelo objeto em si, a gente precisa entender o que realmente importa para cada lado. É tipo descascar o conflito para encontrar a solução. Exatamente. E essa é a essência da negociação de Harvard. Buscar soluções ganha-ganha em que todos os envolvidos saiam satisfeitos. Legal. E como a gente coloca a negociação de Harvard em prática? Tem algum passo a passo? A negociação de Harvard se baseia em 4 princípios. Separar as pessoas do problema, focar nos interesses e não nas posições, gerar opções de ganhos mútuos e insistir em critérios objetivos para avaliar as opções. Na prática, isso significa: primeiro, criar um ambiente de diálogo respeitoso e colaborativo. Segundo, identificar os interesses de cada parte, perguntando por que elas querem o que querem. Terceiro, gerar o máximo de opções possíveis, sem julgamento. E, por fim, avaliar as opções com base em critérios justos e imparciais. Parece um método bem estruturado e eficaz. Mas será que ele funciona em qualquer tipo de negociação? A negociação de Harvard pode ser aplicada a uma grande variedade de situações, desde negociações comerciais complexas até conflitos interpessoais. Ela é especialmente útil em situações em que as partes têm um relacionamento de longo prazo, pois ajuda a construir confiança e a preservar o relacionamento, mesmo em momentos de discordância. Show! Então, a negociação de Harvard é uma ferramenta poderosa para quem quer negociar de forma mais eficaz e construtiva. E você mencionou que existem diferentes tipos de negociação. Quais são eles? Podemos classificar os tipos de negociação de acordo com diversos critérios, como o número de partes envolvidas, o grau de formalidade, o nível de conflito e o objetivo da negociação. Quanto ao número de partes, podemos ter negociação simples, com apenas 2 partes, negociações multipolares, com mais de 2 partes, e negociações coletivas, que envolvem grupos de pessoas, como sindicatos e empresas. E em relação ao grau de formalidade, como as negociações se diferenciam? As negociações podem ser informais, como um acordo verbal entre amigos, ou formais, como um contrato escrito entre empresas. O nível de formalidade depende da complexidade da negociação, do valor envolvido e do risco de conflitos futuros. E quanto ao nível de conflito? Existem negociações mais amigáveis e outras mais tensas. Com certeza. O nível de conflito varia de acordo com a natureza da disputa, o histórico do relacionamento entre as partes e a forma como a negociação é conduzida. Em algumas negociações, as partes colaboram para encontrar um acordo que atenda aos interesses de todos. Em outras, as partes competem para obter o máximo de vantagem para si, o que pode levar a um clima de tensão e de confiança. E o objetivo da negociação
ele também influencia o tipo de negociação. Sim, o objetivo da negociação pode ser distributivo, quando as partes dividem um recurso limitado, como um bolo ou integrativo, quando as partes buscam criar valor, expandindo as opções e encontrando soluções que beneficiem a todos. A negociação de Harvard, por exemplo, se baseia na busca por soluções integrativas. Compreendo. Então, a negociação de Harvard se encaixa em contexto de negociação integrativa, em que as partes buscam criar valor e soluções ganha-ganha. E em relação aos profissionais que atuam na resolução de disputas, como conciliadores, mediadores e comediadores, quais são as funções e diferenças entre eles? O conciliador atua em conflitos mais simples, buscando um acordo rápido e prático. Ele pode sugerir soluções e atuar de forma mais diretiva. O mediador, por sua vez, atua em conflitos mais complexos, facilitando o diálogo entre as partes e ajudando-as a encontrar suas próprias soluções. Ele não sugere soluções, mas cria um ambiente propício ao diálogo e à construção de um acordo. Já o comediador atua em conjunto com o mediador, complementando suas habilidades e expertise. Ele pode auxiliar na observação das dinâmicas do grupo, na identificação de pontos de tensão e na gestão das emoções. Então, o conciliador é como um guia que indica o caminho, o mediador é um facilitador que abre portas e o comediador é um parceiro que complementa o trabalho do mediador. E como saber qual profissional é o mais adequado para cada situação? A escolha do profissional depende da complexidade do conflito, do nível de conflito entre as partes, da necessidade de expertise específica e do objetivo da resolução. Em conflitos mais simples, como pequenas causas ou disputas entre vizinhos, a conciliação pode ser a melhor opção. Em conflitos mais complexos, como disputas familiares ou comerciais de alto valor, a mediação com ou sem comediador pode ser mais adequada. Entendi. Então é fundamental analisar o contexto do conflito para escolher o método de resolução e o profissional mais adequados. E falando em métodos extrajudiciais, não podemos deixar de falar da arbitragem, que já mencionamos brevemente. É verdade. O que é exatamente a arbitragem e como ela funciona? A arbitragem é um método extrajudicial de resolução de conflitos em que as partes escolhem um terceiro, chamado árbitro, para decidir a questão. O árbitro atua como um juiz privado, ouvindo as partes, analisando as provas e proferindo uma sentença arbitral, Uma sentença. que é um documento que formaliza a decisão do árbitro e tem força de título executivo judicial. Interessante. Parece que a arbitragem é um método bastante formal. Quais são as vantagens de se optar pela arbitragem? A arbitragem oferece diversas vantagens em relação à justiça tradicional, como celeridade, pois o processo arbitral é geralmente mais rápido do que o processo judicial; flexibilidade, pois as partes podem escolher o árbitro, o local e o idioma da arbitragem; confidencialidade, pois o processo arbitral é sigiloso, o que pode ser importante em disputas comerciais sensíveis; e especialização, pois as partes podem escolher um árbitro que seja especialista na matéria do conflito. E quais são as desvantagens? Uma das desvantagens é o custo, pois os árbitros cobram honorários pelos seus serviços. Outra desvantagem é que a decisão do árbitro é irrecorrível, salvo em casos excepcionais como nulidade da sentença arbitral. Entendi. Então, a arbitragem é um método eficiente e especializado, mas é preciso considerar o custo e a irrecorribilidade da decisão. E como a arbitragem é regulamentada no Brasil? A arbitragem no Brasil é regulamentada pela Lei no 9.077 arbitragem. Essa lei define os requisitos para a validade da convenção de arbitragem, o procedimento arbitral, os poderes do árbitro e os recursos cabíveis contra a sentença arbitral. E o que é a convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem é o acordo entre as partes em que elas se comprometem a submeter o conflito à arbitragem. Essa convenção pode ser uma cláusula compromissória inserida em um contrato ou um compromisso arbitral celebrado após o surgimento do conflito. E quais são as espécies de arbitragem? Tem tipos diferentes. Sim, a arbitragem pode ser classificada de diversas maneiras. Por exemplo, ela pode ser de ad hoc, quando é organizada pelas próprias partes, ou institucional, quando é administrada por uma instituição especializada. Também pode ser de direito, quando o árbitro decide com base na lei ou de equidade, quando ele decide com base em critérios de justiça e bom senso. Nossa, quanta variedade. E em qualquer tipo de arbitragem, o judiciário fica de fora. Ele não pode se meter de jeito nenhum. Na verdade, o judiciário pode atuar em alguns momentos específicos. Por exemplo, ele pode ser acionado para analisar a validade da convenção de arbitragem, caso haja dúvida sobre sua existência ou validade, ou para conceder medidas cautelares ou de urgência antes da instauração da arbitragem, caso seja necessário proteger direitos das partes. Entendi. Então, o judiciário tem um papel limitado na arbitragem, atuando apenas em situações específicas. E a ação rescisória, que é um recurso cabível contra sentenças judiciais, também se aplica à arbitragem. Não, a ação rescisória não se aplica à arbitragem. O recurso cabível contra a sentença arbitral é a ação anulatória, que deve ser proposta no prazo de 90 dias, contadas da data da notificação da sentença. E a confidencialidade? Ela é obrigatória na arbitragem.
Não necessariamente. As partes podem convencionar a confidencialidade no compromisso arbitral ou no regulamento da instituição arbitral. Mas é importante lembrar que nas arbitragens que envolvem a administração pública, a regra é a publicidade, exceto em casos em que a lei impõe sigilo. Certo. E qual é a peculiaridade da arbitragem nas ações coletivas? É possível usar arbitragem nesses casos? A arbitragem em ações coletivas é um tema que gera bastante discussão. A lei de arbitragem não aborda especificamente esse tipo de ação, mas a doutrina e a jurisprudência têm admitido essa possibilidade, desde que sejam respeitados os direitos dos membros do grupo. É um tema complexo, que exige uma análise cuidadosa de cada caso. Interessante. E para finalizar essa segunda parte do nosso Deep Dive, queria falar um pouco sobre os desafios da resolução adequada de disputas no Brasil. Quais são os principais obstáculos para que esses métodos se tornem mais comuns e acessíveis à população? Um dos principais desafios é a falta de conhecimento da população sobre esses métodos. Muitas pessoas ainda acreditam que a única forma de resolver um conflito é indo para a justiça. É verdade. Outro desafio é a resistência de alguns setores da advocacia, que veem a resolução adequada de disputas como uma ameaça à sua atuação. Mas acredito que, com o tempo e com mais informação, esses obstáculos serão superados. Concordo. A educação é fundamental para mudar essa cultura do litígio e mostrar às pessoas que existem outras formas de resolver conflitos de forma mais rápida, eficiente e econômica. E para fechar com chave de ouro, que tal discutirmos um caso real de sucesso da resolução adequada de disputas? Ótima ideia. Conheço um caso inspirador de conciliação comunitária. Em uma comunidade rural, havia um conflito histórico entre moradores por causa do uso de um recurso hídrico, como um rio ou um poço. Que situação complicada. A água é um recurso essencial e disputas por seu uso podem gerar muita tensão e até violência. Com certeza. Nesse caso, a disputa já durava décadas, passando de geração para geração. Mas, com a ajuda de um conciliador comunitário, os moradores conseguiram se reunir, dialogar abertamente e chegar a um acordo que garantisse o acesso justo e sustentável à água para todos. Que legal. Essa história mostra que a resolução adequada de disputas pode ser aplicada até mesmo em conflitos complexos e arraigados, desde que haja disposição para o diálogo e para a construção de um futuro melhor. Exatamente. E o mais importante é que o acordo foi construído pelos próprios moradores, o que aumenta as chances de ser respeitado e de trazer paz e harmonia para a comunidade. Sensacional. Esse caso nos enche de esperança e mostra que a resolução adequada de disputas é uma ferramenta poderosa para construir um mundo mais justo e pacífico. Agora vamos fazer uma pausa para respirar e na terceira e última parte do nosso Deep Dive vamos explorar o futuro da resolução adequada de disputas e as tendências que prometem revolucionar a forma como lidamos com conflitos. Combinado. Até a parte final da nossa imersão no mundo da resolução adequada de disputas. #TTS, The Deep Dive, episódio 2024, 12/8, part 3 of 3. E voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre resolução adequada de disputas. Já exploramos os métodos, vemos casos de sucesso. Isso. Agora é hora de olhar para o futuro. O que será que vem por aí? Quais as tendências que prometem revolucionar a forma como lidamos com conflitos? Essa é uma pergunta que me anima bastante. A área de resolução adequada de disputas está em constante evolução, né? E o futuro nos reserva muitas surpresas. Uma das tendências mais fortes é a integração da tecnologia, com plataformas online que conectam partes e mediadores, tornando o processo mais acessível, ágil e, vamos combinar, mais palatável para as novas gerações. Plataformas online para resolver conflitos, parece coisa de filme futurista. É. Mas pensando bem, faz todo sentido. Imagina só, poder negociar um acordo, participar de uma mediação, tudo isso sem sair de casa a qualquer hora e lugar. Exatamente. A tecnologia democratiza o acesso à justiça, elimina barreiras geográficas e reduz custos. E a inteligência artificial também está entrando em cena, né? Caramba! Auxiliando na análise de documentos, na identificação de padrões e na previsão de resultados, o que torna os processos mais eficientes e previsíveis. A tecnologia está mesmo mudando tudo. Mas e o fator humano? Sensibilidade, empatia, capacidade de perceber as entrelinhas de uma conversa. Será que a tecnologia pode substituir tudo isso? Essa é uma questão fundamental. A tecnologia... A conciliação exigem sensibilidade, empatia, inteligência emocional, habilidades que, pelo menos por enquanto, só os seres humanos possuem. Verdade? O futuro da resolução adequada de disputas passa por uma combinação inteligente entre tecnologia e humanização, aproveitando o melhor de cada mundo. A tecnologia pode dar uma mãozinha para agilizar os processos, mas no final das contas a resolução de conflitos ainda depende da comunicação, da compreensão, da construção de acordos. Entre pessoas? Entre pessoas, isso. É. E outra tendência forte é a busca por soluções mais criativas e personalizadas que vão além do modelo tradicional de ganha-perde. A mediação transformativa, por exemplo. Ah, sim. Busca não apenas resolver o conflito, mas também promover o crescimento e a transformação das partes envolvidas. Exatamente. Mediação transformativa, como que não é bonito.
Mas o que isso significa na prática? Em vez de focar apenas no problema em si, a mediação transformativa encoraja as partes a olharem para dentro de si, a compreenderem as próprias emoções, necessidades e valores. A partir daí, elas podem construir soluções mais conscientes, respeitosas e duradouras. Então, além de resolver o pepino, a mediação pode ser um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal. Gostei disso. Exatamente. E essa busca por soluções mais humanizadas e transformadoras é uma das marcas do futuro da resolução adequada de disputas. Legal. Mas me diz uma coisa, quais são os principais desafios que a gente precisa superar para que a resolução adequada de disputas se torne uma prática mais comum e acessível a todos? Um dos grandes desafios é a necessidade de ampliar o acesso à justiça, garantindo que todos, independentemente da sua condição social, econômica ou geográfica, tenham acesso aos métodos extrajudiciais. É preciso investir em políticas públicas que promovam a democratização da justiça e a inclusão social. Concordo. Justiça para todos é um direito e não um privilégio. E além da questão do acesso, quais outros desafios você destacaria? Outro ponto crucial é a formação de profissionais qualificados. É preciso investir em cursos e treinamentos para mediadores, conciliadores, árbitros e advogados, garantindo que eles tenham as habilidades e os conhecimentos necessários para atuar com excelência na resolução adequada de disputas. Faz sentido. Afinal, não adianta ter ferramentas se a gente não sabe usá-las direito, né? E a própria cultura de resolução de conflitos. Como mudar a mentalidade das pessoas que muitas vezes ainda veem o conflito como algo negativo e a justiça tradicional como a única opção. Essa é uma questão complexa, mas fundamental. É preciso desmistificar a cultura do litígio, mostrando que o conflito pode ser uma oportunidade de crescimento e que a resolução adequada de disputas oferece soluções mais eficientes, justas e humanizadas. A educação, a informação e a conscientização são peças-chave nesse processo. Verdade. É preciso uma verdadeira mudança cultural para que a resolução adequada de disputas se consolide como uma prática comum e acessível a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso Deep Dive e espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da resolução de conflitos. Lembrando, o conflito faz parte da vida, mas a forma como lidamos com ele é que faz toda a diferença. Exatamente. Buscar informação, conhecer os métodos de resolução adequada de disputas e encarar o conflito como uma oportunidade de crescimento são os primeiros passos para construirmos um futuro mais pacífico e justo. E com essa mensagem inspiradora, a gente se despede. Até a próxima, pessoal.